sexta-feira, 19 de agosto de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira comigo os destaques desta edição. Ação pedagógica. Prefeitos e presidentes de câmaras de vereadores de municípios sergipanos participam no Tribunal de Contas do Estado de fórum sobre transparência na administração pública. Troca de experiências. Presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais faz visita de cortesia ao presidente do TCE, Clóvis Barbosa. Compromisso com a sociedade. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, o coordenador-geral das eleições 2016 em Sergipe, Marcelo Gerard, é entrevistado da semana do repórter Messias Carvalho. Não saia daí! As notícias do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos você vê a partir de agora no TCE na TV. Olá! A Corte de Contas Sergipana realizou esta semana um fórum de discussões na sede do órgão para debater sobre a importância da transparência na administração pública. O evento foi voltado principalmente a prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores dos municípios do estado. Os detalhes você confere agora na reportagem de Tamires France e Mica Neto. O primeiro Fórum de Gestão Transparente reuniu autoridades, prefeitos e presidentes de câmaras de vereadores de municípios sergipanos. Já na abertura do evento, o presidente Clóvis Barbosa de Mello especificou a necessidade da melhoria dos portais da transparência. Informações sobre os gastos públicos, receitas, despesas e folhas de pagamento devem funcionar como instrumento de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Nós estamos construindo instrumentos para evitar este tipo de comportamento daqueles que não têm compromisso com o dinheiro público, daqueles que não têm compromisso com o próprio município. Um dos palestrantes do fórum foi o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público do Ministério Público Estadual, Henrique Ribeiro Cardoso. A transparência, ela induz moralidade. Então, quanto mais público o ato se torna, menos provável, menos tendente será a administração pública a praticar qualquer ato que seja ilícito. O procurador-geral do Ministério Público Especial, João Augusto Bandeira de Mello, destacou que a Lei da Transparência, criada em 2009, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que já existia, mas que não vem sendo cumprida. Aí surge a importância do TAG, Termo de Ajustamento de Gestão. O que se quer com esse termo de ajustamento é que a gente possa equalizar essa situação e nivelar por cima e que se cumpra uma lei federal que já tem algum tempo e que é essencial para a República, a transparência e dar poder ao cidadão de poder ele mesmo fazer a crítica da gestão e dos atos de gestão do governo. Durante o Fórum de Gestão, o diretor de controle externo do Tribunal de Contas de Sergipe, Adir Machado, destacou que para corrigir o problema e dar oportunidade para os gestores dos municípios sergipanos se adequarem à Lei da Transparência, o TCE disponibilizou durante um evento o Termo de Ajustamento de Gestão TAG. O que a gente quer é que o gestor venha aqui, assine conosco um termo de ajustamento de gestão, no qual a gente vai dar prazos paulatinos até novembro para que ele se adeque. A nota de Sergipe saia da quarta pior posição do país para uma posição mais confortável e a gente possa atestar que este gestor é um gestor que, ainda que não cumpra 100% da lei, mas que ele avançou, que ele está cumprindo aquilo que é possível no momento que foi acertado com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público no final. O que a gente quer? Resultado. Qual é o resultado? Transparência. O que a gente não quer, o que a gente quer é evitar que a população sofra as consequências da punição
do prefeito que não atendeu a lei da transparência. Em sua apresentação, o diretor de controle externo disse que ainda existem prefeituras que nem ao menos criaram um portal. Aqueles que não têm site oficial também não hospedam suas informações em outros sites possíveis, aqueles municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Infelizmente, nesse grupo, nós temos 9 que não tem informação qualquer na internet sobre as contas daqueles municípios. Então, nós temos ainda um grupo de municípios que tem nota 0 nessa avaliação. E isso tem afetado a média sergipana, que no momento é em torno de 3, quando o Brasil já está em 5,2. O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Fábio Henrique, e outros gestores presentes assinaram o TAG. Existem adequações que nós precisamos fazer, por exemplo, receitas e despesas, nós temos um link que transfere o cidadão para o Tribunal de Contas. Isso, a informação está prestada, porém, para os critérios do Ministério Público Federal, isso não vale. Então, são essas adequações que o Tribunal de Contas está convidando os prefeitos para informar aos prefeitos como eles devem fazer e, naturalmente, eles farão. E eu acredito que essa nota de Sergipe ela vai crescer muito, porque o objetivo de todos, dos prefeitos, dos presidentes de câmaras, dos conselheiros do Tribunal de Contas, que a lei seja cumprida e a população seja bem informada. A diretora de controle externo dos municípios de Minas Gerais, Cristiana Lemos Souza, também participou do Fórum de Gestão e explicou como funciona a aplicação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. Ele é avaliado em 7 dimensões: educação, saúde, fiscal, planejamento, cidades protegidas e tecnologia de TI. E o objetivo é ter um índice que mede a efetividade da gestão pública em cada um dos municípios do Brasil. O IEGM também já começou a ser aplicado por aqui. Começamos em junho, tivemos uma participação lá em Brasília, onde foi divulgado a questão do IEGM para todo o Brasil. E a gente trouxe essa experiência para aqui para o estado e aí a gente começou a aplicar agora no final de julho, junto aos gestores municipais, para pegar até o final desse mês o resultado dessa aplicação. A seguir, o conselheiro Clóvis Barbosa recebe visita de cortesia do presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. 2 meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles: Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e desta vez para trazer os detalhes da visita de cortesia feita pelo presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais ao presidente do TCE de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa de Mello. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a ANPM, Carlos Figueiredo Mourão, também procurador do município de São Paulo, visitou o conselheiro Clóvis Barbosa, presidente do TCE. O encontro teve o objetivo de trocar informações sobre a realidade vivenciada pelas procuradorias dos municípios sergipanos. O TCE ofereceu uma capacitação sobre primeiros socorros para servidores. Os enfermeiros da Corte de Contas, Lincoln Vitor e Luana Cunha, ministraram a teoria e também a prática. Foi apresentado um vídeo explicativo sobre como prestar os primeiros socorros em caso de desmaio de algum colega de trabalho ou ainda como reconhecer e tratar a parada cardíaca. Essa é a nossa primeira intervenção enquanto enfermeiros. O tribunal disponibiliza 2 aparelhos chamados de DEA,
que vão ficar disponíveis nos corredores do tribunal para que qualquer pessoa que precise dele possa ser socorrida a tempo, né? E aí nós estamos treinando os profissionais da unidade, porque nem sempre o serviço de saúde está próximo, nem sempre a gente vai conseguir socorrer naquele momento. Então, outras pessoas treinadas vão ajudar na sobrevida dessas pessoas que param. Em uma simulação, os enfermeiros mostraram como o aparelho desfibrilizador externo automático pode ser utilizado por qualquer pessoa para salvar a vida de alguém. O aparelho emite um choque que faz com que o coração volte a bater normalmente. Esse choque só vai ser emitido se o próprio aparelho determinar que ele é necessário. O aparelho tem uma memória interna, tem uma inteligência artificial que define se isso é necessário ou não. A estimativa é que aproximadamente 70 servidores da casa recebam a capacitação. Preparamos um informativo que vai ficar junto do aparelho e aqui no nosso curso nós estamos fazendo a teoria e a prática juntas para que as pessoas tirem todas as dúvidas, lembrando que elas são leigas. Então, fazer a teoria e prática vai ajudar bastante nesse momento do uso do aparelho, que inicialmente pode parecer estranho, mas que com a familiarização eles vão conseguir operá-lo. E o TCE na TV apresenta agora o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana, foram julgados 6 processos na sessão da primeira Câmara, dentre aposentadorias e pensão previdenciária. Na sessão da segunda Câmara, 10 processos foram julgados. Na pauta, relatório de inspeção e autos de infração. Já no Pleno, foram julgados 12 processos e 8 protocolos. Contas anuais, recursos, prestação de contas e denúncias foram os assuntos tratados. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, vamos falar sobre eleições 2016. O repórter Messias Carvalho conversa com o coordenador geral do pleito em Sergipe, Marcelo Gerard. Não saia daí, a gente volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascida no município de Estância, no dia 3 de fevereiro de 1942, a assistente social Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila foi nomeada conselheira do TCE em outubro de 2001 pelo então governador do estado, Albano Franco. Com várias ações na área social e uma gestão que prezou pelo controle de gastos, Maria Isabel Nabuco foi a primeira mulher na história a assumir a presidência do Tribunal de Contas de Sergipe. Ao completar 70 anos, em 2012, Maria Isabel deixou a Corte de Contas para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o assunto em destaque é o pleito eleitoral do mês de outubro. Em Sergipe, o coordenador-geral das eleições municipais é o servidor do Tribunal Regional Eleitoral, Marcelo Gerard. Durante o bate-papo com o repórter Messias Carvalho, ele falou sobre a lista de gestores passíveis de inelegibilidade divulgada pelo TCE e também das recomendações com o início das campanhas eleitorais no estado. Acompanhe! Vamos tratar de um assunto no programa de hoje que é extremamente importante. Lei da ficha limpa, né? Todo mundo já ouviu falar nisso. Estamos já às vésperas da eleição. Semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral já recebeu do Tribunal de Contas a lista de gestores que tiveram contas rejeitadas
nesse período, já para valer os processos aí da lei da ficha limpa. Como está funcionando, como está fazendo valer o nosso tribunal? O coordenador-geral das eleições está comigo, doutor Marcelo Gerard. Doutor Marcelo, está valendo a lei da ficha limpa? Quais são as regras que serão aplicadas pelo tribunal para essa eleição? Bom dia, Messias. A lei é válida, é lógico, e deve ser respeitada e cumprida. Então, aquelas situações que constam da legislação, Lei Complementar 64, que é a Lei das Inelegibilidades, deve ser analisada agora no registro de candidatura, todas essas situações ali existentes, e ocorrendo algum fato daquele ali, constatado algum fato da lei para algum candidato, é lógico que ele vai ser declarado inelegível e, por conta disso, ele não vai poder concorrer. O registro de candidatura vai ser indeferido. Então, vai depender de cada caso, né, de cada pessoa, vai ser analisada essas situações em cada registro de candidatura específico. Este ano a eleição tem um período muito breve, né, tudo muito curto. E a gente sabe que a legislação brasileira ela é eivada de recursos. O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, tem uma regra especial para o processo eleitoral? Pois é, e tem inclusive voltado à celeridade, né, por conta dessa urgência a que você se refere. Veja que neste ano começam as ações em primeiro grau, ou seja, no juiz lá do cartório eleitoral. E havendo, por exemplo, no registro de candidatura, algum indeferimento e um recurso, isso vai para o TRE, depois vai para o TSE, e realmente é um processo que o Brasil todo está ocorrendo em todos os municípios, e por conta da quantidade de processo realmente demora um pouco. Mas a Justiça Eleitoral prima pela celeridade e, por conta disso, nós vamos ter esses processos, pelo menos aqui em Sergipe, julgados rapidamente. A denúncia ela é feita de ofício, ou seja, o promotor observa, o juiz e faz a denúncia em cima do fato, né, registrado, ou ela depende de uma motivação, por exemplo, do cidadão? Ou o cidadão também pode contribuir para fazer a denúncia contra candidato A, B, C ou D? É muito interessante porque em nosso estado o Ministério Público ele tem acesso a todos os processos e, de fato, os promotores eleitorais observam, leem e verificam naqueles processos essas condições de elegibilidade e as inelegibilidades também. E daí eles fazem a representação, ou melhor dizendo ainda, as impugnações do registro de candidatura, e o juiz vai julgar por conta disso. Entretanto, não só o Ministério Público, os partidos também podem arguir as situações de inelegibilidade e condições de elegibilidade, a falta dessas condições. E o interessante é aí que está, Messias, também a população, né, o cidadão, né, que esteja com seu direito político regular, ele pode noticiar, né, ao juízo eleitoral a situação em que aquela pessoa esteja também inelegível ou com falta de condição de elegibilidade. Por conta disso, o processo é amplo, é aberto e, sem dúvida nenhuma, o juiz eleitoral, ocorrendo essas situações, vai indeferir o registro de candidatura. Quer dizer, o cidadão pode, eu diria até, deve colaborar com a Justiça Eleitoral. Qual é o canal definido para esse processo? Ele procura aonde o tribunal? Muito bom, é simples e muito simples mesmo. O cidadão, né, que tem uma notícia de que alguém está, por exemplo, com a falta de condição de elegibilidade, por exemplo, a idade mínima não está sendo respeitada para aquele determinado cargo, ele pode noticiar isso entregando documentos no cartório eleitoral, a certidão de nascimento, ou talvez um equívoco na certidão de nascimento ou algum registro equivocado, ele pode ali fazer a apresentação dessa documentação mostrando que não existe a condição de elegibilidade daquele candidato. Então é no cartório eleitoral. Doutor Marcelo, no começo do processo eleitoral, se divulgou muito, por conta da crise, da instabilidade até política no país, de que talvez as eleições de 2016 ficassem comprometidas exatamente pela escassez de recursos. Agora estamos praticamente a semanas do processo eleitoral. Tudo certo, nenhum prejuízo, inclusive, para a aquisição das urnas eletrônicas? Estávamos realmente, de fato isso ocorreu, nós estávamos com risco, inclusive, de não termos urnas eletrônicas por conta do orçamento ter sido cortado. Entretanto, houve uma melhor, vamos dizer assim, alocação dos recursos dentro do orçamento pelo governo federal e, por conta disso, aqui em Sergipe, no Brasil todo, na verdade, nós estamos garantidos com a utilização da urna eletrônica. E em nosso estado, todos os municípios utilizaram urna eletrônica com biometria, inclusive. Então, está tudo pronto do ponto de vista da ótica do Tribunal Regional Eleitoral. É esperar agora o dia da eleição, dia 2, né, que o eleitor faça bonito, né? E vocês trabalham com que expectativa?
A partir de que horas saberemos quem serão os vereadores e os prefeitos eleitos? A expectativa é que nós terminemos realmente cedo essa eleição. Em torno de 8h30, 9 horas, nós já tenhamos todos os resultados nos municípios e essa expectativa também de o eleitor se dirigir ordeiramente às sessões eleitorais, não evitar a propaganda eleitoral, porque no dia da eleição a propaganda eleitoral é crime e aquele que for pego em flagrante vai ser preso e vai responder um processo criminal. Então, vamos nos comportar realmente como verdadeiros cidadãos, fazendo nossa escolha consciente, sem aceitar qualquer proposta indecente, Messias, que ocorre nessa época e, pelo contrário, denunciando essas situações. O eleitor vai ter, portanto, a partir das 8 da manhã até às 17 horas para depositar o seu voto lá no dia 2. A propaganda, se eu for da propaganda, ela começa efetivamente dia 26 no rádio e na televisão. Períodos mais curtos esse ano? Exatamente. Na televisão, rádio e televisão, dia 26, diminuíram aos 10 dias. E no propaganda normal, que eram 90 dias, passou para 45 dias, começa dia 16 agora. Então, há de se respeitar também esse período e, findando esse período, não há propaganda eleitoral no dia da eleição. Principalmente, a gente bate muito nisso, Messias, porque pessoas são presas no dia, pessoas são prejudicadas por conta dessa propaganda, então vamos obedecer a propaganda e o período de propaganda eleitoral. Já que a gente está falando de propaganda, de outdoor e, acima de tudo, nos carros, o famoso envelopamento dos carros. O que está permitido este ano? Outdoor, ele é proibido, qualquer tipo de outdoor ele vai ser proibido. O que pode no carro, realmente pode a propaganda eleitoral, na parte traseira, naquele vidro de trás, no vidro de trás, você pode colocar aquele adesivo microperfurado com a propaganda do seu candidato. Além disso, uma propaganda de 40 por 50 centímetros, de papel ou de adesivo, também pode ser colocado no carro, ou seja, proibido o envelopamento do carro. Perdeu o título, Muito importante. Dá tempo de ir lá e resgatar segunda-feira? É muito importante. O eleitor já deve verificar hoje se está com o título ok na sua casa, na sua mão, e não encontrando, comparece ao cartório eleitoral, tira uma segunda via, é imediato, não tem fila, Então já sai com o seu título, com sua segunda via. Compareça ao cartório se não estiver com o seu título e leve o título no dia para votar com um documento oficial com foto. Questão das escolas, ou seja, dos locais de votação, está tudo definido, não teve nenhuma alteração? Olha, pergunta muito boa, Messias, porque nós temos alguns colégios que não vão realmente funcionar. E nós estamos fazendo a organização dessa informação para transmitir ao eleitor, inclusive aqui no seu programa, que sempre nos ajudou a passar essas informações ao eleitorado. O eleitor fique atento. Consulte isso no site do TRE e atento aos programas de televisão, como o de Messias Carvalho, para verificar realmente quais são os seus locais de votação que vão funcionar neste ano. Que o eleitor dorme, Quando chega no último dia é uma loucura. Mas eu votava em tal escola, Só que o tribunal avisa, a gente testemunha disso, Até porque a gente também colabora com essa divulgação. O eleitor ficar atento ao que pode, ao local que foi mudado ou não da sua votação. Bom, a expectativa, então, de que até 8 da noite já se tem um resultado aí. O nosso desejo é o mais rápido possível, Estando tudo ok nas sessões eleitorais, o eleitor indo cedo votar, tem isso, viu, Messias? Se for cedo votar, evidentemente que no final não há fila e, portanto, a gente pode encerrar a eleição cedo. Dessa forma, a gente tem como dar um resultado de eleição, logo até 8 horas, 8h30, a gente já tem aí resultado de eleição nos municípios. Ok, doutor Marcelo Gerard, muito obrigado por sua vinda ao programa, um grande abraço. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!